Fala, torcedor colorado, aquela sexta-feira que a gente não queria. Sexta-feira de eliminação na Copa Sul-Americana. 0-0 contra o Melgar, eliminação nos pênaltis. Partida que o Inter dominou, teve chances de gol, não fez, foi para os pênaltis e tivemos aquela pipocada de algumas lideranças e aí todo mundo se perguntando, por que o Inter foi eliminado? A gente tem alguns fatores que vocês não vão acreditar dessa eliminação e uma fala do Mano Menezes que diz muito sobre esse momento e sobre os motivos da eliminação do Inter, então fique ligado, deixa o like e faça inscrição aqui no portal do Colorado. Bom, pessoal, fala do Mano Menezes, olha o que o técnico disse após a nossa eliminação. Que quando falta alguma coisa é porque ainda não estamos preparados para ser campeão. É um pouco duro quando você fala dessa maneira, tá? Mas é assim, né? Jogamos 180 minutos, precisávamos fazer um gol, ficamos para os últimos 90, precisávamos fazer um e não conseguimos fazer, apesar de termos todo esse domínio do jogo que acabei de falar antes. Mas a decepção nossa é a mesma, na mesma proporção do torcedor. Difícil de aceitar, né? O grupo não está pronto para vencer. Mas olha esses números aqui. Inter e Colo-Colo, 4-1 para o Inter. Passeio, vitória esmagadora. Inter e Melgar, 0-0. Quantas vezes o Inter entrou na grande área contra o Melgar e contra o Colo-Colo? Contra o Colo-Colo, 15 vezes. Contra o Melgar, 24 vezes. Dá para acreditar nisso? Posse de bola. Inter teve mais de 50% da posse de bola. 51 contra o Melgar, 56 contra o Colo-Colo. Entradas no terço final, que entrar naquela fase final do campo, 51 vezes contra o Melgar, 38 contra o Colo-Colo. Contra o Colo-Colo fizemos 4 gols, contra o Melgar nenhum. Entradas no campo do adversário, passar do meio campo para frente, 62 vezes contra o Colo-Colo, 78 vezes contra o Melgar, outro número esmagador. Cruzamentos, a gente deu 17 contra o Colo-Colo, 16 contra o Melgar. Precisão nos passes, a gente acertou mais passes, 81% contra o Melgar, 77% contra o Colo-Colo. Finalizações, a gente deu 15 finalizações contra o Melgar, 14 contra o Colo-Colo. Em um jogo a gente fez 4 gols e outro não fez nenhum. Finalizações no gol, 8 contra o Colo-Colo, 6 contra o Melgar. Escanteios, a gente teve 10 contra o Melgar e 5 contra o Colo-Colo, sendo que um desses 5 contra o Colo-Colo a gente fez o gol, um dos gols, gol do alemão. Chances de gol, a gente criou 7 chances claras de gol contra o Colo-Colo e 5 contra o Melgar. E quando a gente olha a conversão dessas chances, dessas 7 que a gente teve contra o Colo-Colo, 4 gols, 57% de conversão. Das 5 que a gente teve no Beira-Rio contra o Melgar, 0% de conversão. Então se a gente olha os números, contra o Melgar os números do Inter são, na maioria, melhores do que contra o Colo-Colo. E aí vem a fala do Mano Menezes. O Inter não está pronto para ser campeão. E quais que são os fatores? Bom, se jogadores campeões no Inter tiveram seu momento de fim de ciclo, jogadores que não foram campeões, considerados perdedores, também têm seu fim de ciclo. Então, será que o Edenilson, se não tivesse toda essa pressão e esse histórico de fracassos no Inter, fosse para a cobrança de pênalti, em um outro cenário, o resultado seria o mesmo? Bom, o ciclo já está chegando no fim. Outra questão também. A temporada começa toda errada, começa errada com o Medina esse ano, começa errada com o Ramires no outro ano. No ano anterior, começou até uma temporada promissora com o Kudê, mas teve quebra desse trabalho no meio da temporada, então o Inter começa sempre tentando juntar os cacos, tentando fazer algo, e aí chega nesses momentos, e essa estrutura que não foi bem montada, ela acaba cedendo. Então o Inter teve tudo para passar, teve bons números, contou com fatores imponderáveis que são do futebol, mas caiu. E aí a culpa é de quem? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. A gente foi esmagador contra o Melgar e não fez o gol. A culpa é da direção, que não montou um grupo com perfil para nesse momento se impor. A culpa é do treinador, a culpa é do grupo de jogadores, a culpa é das lideranças. Tivemos Tyson, Edenilson, Depena, todos errando pênalti. O Daniel também, quando precisou que ele fosse um pouco além, pegou um pênalti. Beleza, 1 de 4. Mas será que não dá para ter feito mais? A última cobrança ali passou perto. Quero saber ali nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso e por que a gente esmaga um time menor, a gente precisava de apenas um gol e não passa. E contra o outro time, que a gente precisava, em um momento, fazer 3, 4 gols, a gente conseguiu com números até piores do que contra o Melgar. Quero saber a sua opinião ali nos comentários e deixe o like e faça inscrição aqui no Portal do Colorado.